Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Glórias a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Amém. Glórias a Deus, podemos tomar assento. Glórias a Deus. Nesta noite nós iremos falar um pouco sobre o tema poucos, mas verdadeiros adoradores. O tema é poucos, mas verdadeiros adoradores. Acabamos de ler o versículo-chave em Mateus 18, 20, onde diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Às vezes ficamos preocupados com a quantidade de pessoas, ficamos preocupados porque não tem muitas pessoas, mas a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. É muito importante que a reunião seja no nome de Jesus Cristo, porque se for no nome dele, ele se faz presente. Independente de ser 10, 50, 100, 1000 pessoas, ou até mesmo 2 ou 3, Deus se faz presente. Aqui nesse texto, onde diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, é uma base para que nós venhamos entender que Deus não se preocupa com quantidade, mas a preocupação de Deus é com a qualidade. Em João também, capítulo 4, 23 ao 24, vai dizer, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha só, o Espírito Santo de Deus, ele, irmãos, ele se faz presente. Aqui no texto base de Mateus 18, 20, onde diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E também o texto base em João 4, 23, 24, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, independente da quantidade de pessoas, independente se tem 2, se tem 3, o verdadeiro adorador vai adorar. Ele vai exaltar o Senhor do mesmo jeito. Ele não se preocupa com a quantidade, mas com a qualidade. Assim como o Senhor também está à procura de verdadeiros adoradores. O Senhor, ele está à procura, irmãos, de verdadeiros adoradores. Olha só, que adore o Pai em espírito e em verdade. O Senhor não está à procura de quantidade, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Que seja 2, que seja 3, que seja 10, não importa, o importante é que seja verdadeiro adorador. Será que estamos aqui nessa noite para adorar em espírito e em verdade, como o Senhor está procurando? Porque aqui está dizendo o texto de uma maneira clara, porque aqui no versículo de João 4, 23, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, irmãos, nós temos que adorar a Deus, nós temos que exaltar a Deus, independente dos nossos problemas, independente das nossas dificuldades, independente do que passamos, do que vivemos, independente de quais sejam os nossos problemas, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas medem sucesso de um culto pela quantidade. Muitas pessoas medem o sucesso de um culto pela quantidade. Se a igreja está cheia,
tem sucesso, é uma igreja de sucesso, é uma igreja que tem Deus. Mas não, irmãos, nós não podemos medir o sucesso de uma igreja pela quantidade, mas pela qualidade da adoração. Nós precisamos adorar em espírito e em verdade, independente da quantidade. Porém, Deus nunca mediu a adoração por números. Deus nunca mediu a adoração da igreja por números, não. Deus nunca mediu a adoração por números, mas pela sinceridade do coração. É pela sinceridade do coração que o Senhor honra. É pela sinceridade do coração que o Senhor recebe a adoração, que o Senhor recebe o louvor, que o Senhor recebe o culto. É pela sinceridade do coração e não da quantidade de pessoas dentro da igreja. Um culto com poucas pessoas, mas cheio da presença de Deus, vale muito mais do que uma multidão sem verdadeira adoração. Vale muito mais, irmãos. Um culto com poucas pessoas vale muito mais. Um culto com poucas pessoas, mas com coração sincero, com coração quebrantado, com coração verdadeiro diante de Deus, vale muito mais do que uma multidão dentro da igreja, mas sem adoração perfeita. Não adianta de nada. Deus procura qualidade, não quantidade. Deus procura qualidade. Deus está procurando você que veio nesta noite, que está aqui, que está me ouvindo, que está ouvindo esta mensagem. Deus está te procurando para que o adore em espírito e em verdade. Deus não está procurando multidões, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem com sinceridade, com coração quebrantado. É esse tipo de pessoas que o Senhor está à procura todos os dias. Pessoas que adorem a Ele de verdade, pessoas que estão passando por luta, por dificuldade, por problemas, mas mesmo assim Ele adora com coração sincero diante de Deus. A presença de Deus não depende do tamanho da igreja. Nós precisamos entender isso, porque tem pessoas que pensam que a presença de Deus, irmãos, é conforme o tamanho da igreja. Se a igreja é grande, tem muita gente, tem muitos obreiros, Deus se faz presente. Não, não é assim. Deus, irmãos, é diferente. Ele não pensa dessa forma. A presença de Deus não depende do tamanho da igreja, não. A presença dele em um local é independente da quantidade. É independente se tem 2 ou 3 ou 10 ou 100 ou 200. Ele se faz real em um lugar onde tem um povo reunido para adorar Ele. Ele se faz presente em um lugar onde o povo adora Ele de verdade. O céu celebra um coração sincero. O céu celebra um coração contrito, sincero diante do Pai. Não deixe de adorar porque o templo está vazio. Não deixe de adorar porque muitas das vezes tem poucas pessoas. Não deixe de adorar na tua igreja porque às vezes tem poucas pessoas, a quantidade é mínima. Não se preocupe com isso. Não deixe de adorar a Deus por isso. Adore porque Deus está presente e não porque tem muita gente. Adore porque a presença de Deus é real. Adore porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Grandes manifestações de Deus aconteceram com poucas pessoas. Se você não sabia disso, grandes manifestações divinas do Deus Todo-Poderoso aconteceram com poucas pessoas. Olha só, no cenáculo, em Atos 1, 13, 15 e também 2, 1, 4,
cerca de 120 pessoas perseveraram em oração e receberam o Espírito Santo. Cerca de 120 pessoas foi suficiente para mudar a história de uma nação. Cerca de 120 pessoas perseverando em oração, eles receberam o Espírito de Deus, receberam a presença de Deus em suas vidas, e esse Espírito fez coisas grandes no meio do povo, por causa dessas pessoas que adoraram a Ele com seriedade. Por causa dessas pessoas que adoraram a Deus com seriedade, com sinceridade. Deus mudou a história do mundo através de um pequeno grupo. Através de um pequeno grupo, Deus mudou a história do mundo. Deus sempre trabalhou com poucas pessoas, e foram as poucas pessoas que, através delas, com um coração sincero diante de Deus, que atraíram multidões. Porque poucas pessoas cheias do Espírito de Deus conseguem atrair multidões, conseguem mudar a história de um bairro, de uma rua, de um bairro, de uma cidade, de um estado e até de uma nação. O que precisa é adorar de verdade. Poucas pessoas Deus fez milagre com poucas pessoas. O maior exemplo que nós temos disso é Paulo e Silas na prisão, em Atos 16, 25. Era só Paulo e Silas e mais ninguém. Não tinha mais ninguém com Paulo e Silas, eram só os dois. E para complicar mais a situação, eles estavam todos machucados, estavam os dois machucados, estavam os dois todos feridos, os dois estavam com o corpo todo machucado, ferido. Por quê? Porque tinham acabado de apanhar, tinham levado eles para a praça pública, tinham batido neles, humilhado eles, e logo após levou eles para a prisão. E eles, em uma quantidade de 2 pessoas somente, oraram, adoraram a Deus, e Deus fez um milagre. Isto nos mostra que quantidade não é motivo para poder Deus operar. Quantidade, multidão não é motivo para Deus se fazer presente. O importante é a qualidade da adoração. Só estava Paulo e Silas, e os dois adorando, Deus se fez presente naquela prisão. Não havia plateia ali, apenas 2 homens adorando. Não havia multidão ali, só havia 2 homens adorando. Não havia multidões de pessoas ali gritando e dando glória a Deus, para poder talvez trazer ou mexer com o intelecto deles, com a emoção deles. Não tinha ninguém, não tinha plateia, não tinha nada disso. O que tinha era 2 coração adoradores sinceros diante de Deus. E esses 2 corações sinceros foi um motivo para Deus se fazer presente e abalar aquela prisão. Deus enviou um terremoto, abriu as portas da prisão e trouxe salvação para uma família inteira, através de Paulo e Silas. Através de Paulo e Silas, grandes coisas aconteceram. Através de Paulo e Silas, aquela prisão foi abalada, e Deus trouxe a salvação para a família do carcereiro. Todos conhecemos a história. Deus trouxe a salvação para a família daquele carcereiro, que também aceitou a Cristo, aceitou a palavra, aceitou a salvação, através de 2 homens. Não foi através de 100, 200, de 300 pessoas. Foi através de 2 homens que não tinham nada a oferecer, mas tinha a presença de Deus na vida deles. E por esse motivo Deus operou na vida deles. Essa lição, irmãos,
Deus nos mostra que Deus não precisa de multidões para manifestar o seu poder. Essa lição nos mostra que Deus não precisa de uma grande plateia para manifestar o seu poder. Deus só precisa de verdadeiro adorador. Deus só precisa de coração sincero diante dele. Ele não precisa de multidões. Deus, ele é tremendo. A verdadeira adoração atrai a presença de Deus. A verdadeira adoração atrai a presença do Senhor. Você que está me ouvindo, você que está nesta noite me ouvindo, que está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem, deixa eu te dizer, adore a Deus onde você estiver. Adore a Deus onde você estiver. Não significa que você não tem que ir para o templo. Você precisa sim ir para o templo. Você precisa ir para a igreja, porque é na igreja que você recarrega as suas baterias espirituais. É aqui na igreja que você ouve, que você recebe, que você tem comunhão com os irmãos e te anima para continuar na jornada, continuar na missão e no foco. Mas não significa que se você está impossibilitado de ir até a igreja, Deus não vai receber tua adoração. Não, Ele recebe aonde você estiver. Ontem mesmo estivemos ali naquela fazenda, poucas pessoas, mas ali nós adoramos o Senhor. Mas ali nós adoramos o Senhor, poucas pessoas, mas a presença de Deus foi real naquele lugar. A presença de Deus foi magnífica naquele lugar. Um lugar onde as pessoas talvez não podem ir porque é longe da igreja, porque é na roça, mas nós levamos a palavra e em poucas pessoas ali, mas Deus se fez presente. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com a quantidade, mas com a qualidade do adorador. Adore a Deus, adore o Espírito Santo, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Salmo 22, no verso 3 diz: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Tu és santo. Quando o povo, irmãos, adora de coração, Deus visita. Quando o povo, independente da quantidade, adora de coração, Deus fortalece, Deus transforma vidas. Não importa se são 5, 10 ou 100 pessoas, o importante é que haja adoradores verdadeiros. O importante é isso. Quando o povo adora de coração, independente da quantidade, Deus visita, Deus fortalece e Deus transforma vidas. Deus quer transformar vidas aqui. Deus quer visitar a tua casa, Deus quer visitar a tua família, Deus quer visitar o teu lar, Deus quer te fortalecer. Mas é preciso você adorar de coração. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a vida da tua família, Deus quer transformar a vida do seu filho, que talvez está nas drogas, do esposo que talvez está dando trabalho, daquela filha que está dando trabalho. Deus quer transformar, Deus quer fazer coisas grandes na vida daquelas pessoas que estão te dando trabalho, que só te faz chorar. Deus quer transformar, mas é preciso você adorar de coração a Deus, e Deus vai transformar eles. Deus vai transformar essas vidas. Deus, Ele é capaz de fazer coisas grandes. Não despreze os pequenos começos, porque são poucas pessoas, porque é pequeno demais, porque é um ambiente apertado, é pouca gente. Não despreze os pequenos começos. Zacarias 4:10: Pois quem despreza o dia dos humildes começos? É uma pergunta. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Nós não podemos desprezar, irmão, porque tudo que é grande um dia foi pequeno. Tudo que é grande um dia começou com muita dificuldade.
para chegar onde chegou. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. Muitas igrejas começaram com poucas pessoas. Muitas igrejas começaram debaixo de árvores. Muitas igrejas começaram em garagem como essa. Muitas igrejas grandes começaram na dificuldade, mas cresceram, sabe por quê? Porque prevaleceu e adorou de verdade. E da mesma forma Deus vai fazer em nosso meio, Deus vai fazer na tua igreja. Porque Deus, Ele pode fazer coisas grandes. Não despreze os pequenos começos. Muitos avivamentos começaram também em pequenos grupos. Muitos avivamentos começaram em poucas pessoas. Deus faz grandes obras através de quem permanece fiel. Como eu disse aqui, o maior exemplo é Paulo e Silas. Só 2 pessoas foi suficiente para Deus tremer o cárcere, quebrar os cadeados, abalar a prisão e mostrar que Ele é Deus. Só precisou de 2 pessoas. 2 pessoas foi suficiente para Deus fazer e se mostrar presente naquele lugar. Deus faz grandes obras através de quem permanece fiel. Deus faz. Se você permanecer fiel, Deus vai fazer grandes obras na sua vida. Nossa adoração é para Deus, não para impressionar pessoas. Entenda isso. A nossa adoração, ela tem que ser para adorar a Deus. Mas tem pessoas que às vezes já chegam dizendo: não dá. Deus, eu acho que não está ali. Por quê? Porque é poucas pessoas. Não, irmão, não pense dessa forma. A tua adoração, a minha adoração, a nossa adoração tem que ser para adorar a Deus, não para impressionar pessoas, impressionar multidões. Porque se nós assim fizermos, Deus nos exalta e através de nós outras pessoas serão atraídas, porque verão Deus em nossas vidas. Colossenses 3:23, tudo o que fazemos deve ser para o Senhor. A partir do momento que você entra pela porta da igreja, tem que ser para Deus. Tudo que você for fazer tem que ser para Deus. Tudo tem que ser para o Senhor. Quem adora apenas quando a igreja está cheia, está adorando pelas pessoas e não por Deus. Está adorando pela quantidade, não por Deus. Precisamos entender isso. Quem adora em qualquer circunstância está adorando o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso. Deus se agrada da qualidade da tua adoração. E não se tem 50 pessoas com você, 100 pessoas com você. Deus se agrada de você. É você pessoalmente adorando a Ele. Até mesmo porque a salvação, ela é individual. A salvação é individual. Nós temos que entender isso. A nossa adoração também é individual. Não é a adoração dos outros irmãos que vai fazer com que Deus receba o culto e receba os louvores. Não. Deus recebe de cada um em particular. É individual. Deus recebe a minha adoração se eu adorar de verdade. Deus recebe, a sua adoração no culto, se você adorar de verdade. Mas se tem alguém dentro da igreja que não adora de verdade, Deus não recebe. Porque Deus recebe individual cada adoração. Lembra de Caim e Abel? Deus recebeu a oferta de Abel. Deus recebeu com maior prazer, mas a de Caim, Deus rejeitou, Deus não aceitou. Ofertas individuais, Deus recebeu de um e do outro não. Porque um foi lá e ofereceu com muito amor. Ele foi lá e tirou dos melhores animais, das melhores ovelhas que tinha ali no seu rebanho e ofereceu ao Senhor. Ele ofereceu do melhor. Mas Caim não. Caim ofereceu qualquer coisa. Caim foi lá e pegou dos frutos da terra. Ele era lavrador e ele escolheu
e foi lá e apresentou a Deus, Deus não recebe qualquer coisa, Deus não recebe qualquer oferta, Deus só recebe a oferta, o sacrifício de quem o adora em espírito e em verdade. Conclusão para nós terminarmos esta mensagem: o céu nunca contou quantas pessoas estavam no culto. O céu nunca fica contando quantas pessoas tem no culto para poder receber. Deus sempre observou quem estava adorando de todo o coração. Deus recebe quem adora de todo o coração. Ele não fica reparando lá, vou ver quantas pessoas tem no culto para me receber. Não. Se tiver dois e os dois estiverem ligados e dando o melhor, ele vai receber dos dois. Às vezes, um grupo com 200 pessoas, somente, às vezes 20% ou 30% desse grupo, Deus recebe a adoração. Porque talvez aqueles outros 70%, 80% não adorou da maneira correta, não entregou o melhor para Deus no culto. Então o importante é que você adore a Deus em espírito e em verdade. Talvez hoje haja poucas pessoas reunidas aqui, ou na tua igreja, você que está me ouvindo, você que está ao alcance da minha voz, talvez haja poucas pessoas reunidas, onde você congrega, mas se houver sinceridade, eu te digo isso com toda certeza, se houver sinceridade, entrega e reverência, Deus fará desse culto um lugar de milagres. Deus fará desse lugar um lugar de milagres, porque há sinceridade, porque há reverência. Deus não procura auditórios cheios, irmãos. Não. Ele procura altares cheios de verdadeiros adoradores. A qualidade da adoração vale mais do que a quantidade de pessoas. E nós precisamos entender isso. A quantidade para Deus não importa. O que importa é a sinceridade. Amém? Essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração para ministrar nessa noite. E eu te convido a refletir sobre isso. Eu te convido a refletir sobre esta mensagem. Eu te convido, faça essa pergunta para você mesmo. Será que eu tenho adorado a Deus porque Ele é? Será que eu tenho adorado a Deus por quem Ele é na minha vida ou pela quantidade de pessoas ao meu redor? Eu te convido a refletir nessa noite sobre isso. Será que eu tenho adorado a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa para mim? Ou pela quantidade de pessoas que está à minha volta, que está ao meu redor? Sou um verdadeiro adorador mesmo? Será que eu sou um verdadeiro adorador mesmo quando somos poucos? Ou será que quando somos poucos eu entrego qualquer coisa para Deus? Eu não adoro, eu não oro, eu não entrego louvor de coração. Reflita sobre isso. Porque tem pessoas que quando a igreja está cheia, ele dá o seu melhor, ele faz tudo. Mas quando a igreja tem poucas pessoas, ele nem glorifica, ele não ora, ele mal abre a boca, está errado. E Deus está vendo e ele não vai receber esse tipo de adoração. Ele não vai. Eu quero encerrar esta mensagem te lembrando que uma igreja pequena, mas cheia da presença de Deus, pode transformar uma cidade inteira. Uma igreja pequena, ela pode, sim, no nome de Jesus Cristo, transformar uma cidade inteira, porque Deus honra aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus os abençoe.